Chegamos no nosso segundo episódio do Gestalt Terapia Pega Essa Visão. Hoje eu vou encontrar com a Cláudia Venâncio e o papo de hoje vai ser sobre adolescência. Cláudia, pega essa visão, fala um pouco de você. Bom, meu nome é Cláudia Venâncio, sou psicóloga, gestalt terapeuta. Comecei minha carreira como psicóloga trabalhando com crianças, adolescentes e já estou aí nessa pegada há bastante tempo, há mais de 20 anos. Eu queria saber hoje, né, quais são as questões mais importantes desse mundo adolescente? Bom, a adolescência atualmente traz o desafio das telas, né? Assim, é uma geração que nasceu imersa no digital, então a gente está lidando com a primeira geração exclusivamente digital, né? O que a gente chama de nativos digitais. Então a gente não tem como, eles estarão mergulhados nesse mundo. Só que eles ainda lidam com uma escola que não é digital, a primeira geração de pais, né, na questão do controle parental das telas, o aumento da ansiedade, de depressão, né, desses adolescentes nas telas. Então esse acho que é um grande desafio que a gente tem, né, o controle desse tempo de tela para essa geração, que isso abre várias janelas, né, vários precedentes para tipos de adoecimentos diferentes. Falando de tempo de tela, não dá para esquecer a pandemia que está tão próximo aqui, né? Verdade. Ainda temos adolescentes que adolesceram na pandemia. Sim. Me fala um pouco disso, o que você percebeu de fenômenos, né, da pandemia. Na adolescência, é muito importante que nesse tempo que eles estão tendo estirão do crescimento, mudança de voz, mudança do corpo, que eles estejam em contato com os outros pares, para que eles possam ter essa medida do meu corpo, da minha voz que muda, para a voz do outro que muda. E na pandemia, isso foi, né, retirado, eles não tiveram essa oportunidade. Então, o que eu percebi foi muita dificuldade no retorno à escola, a perda muito grande de habilidades sociais, então uma dificuldade de interação muito grande com os seus pares. Perdas na questão cognitiva mesmo, né, dos conteúdos como matemática, química, física, ali no ensino médio, onde o gap, o vácuo ficou muito grande, então para eles ficou difícil no retorno. Então a gente teve ali um tempo, né, de um grupo de adolescentes em que eles perderam muitas coisas, e aí a gente, no retorno da pandemia, tem um trabalho para resgatar tudo isso que eles de alguma forma perderam. A gente não vai ter como repor isso, eles vão ter que lidar mesmo com essas dificuldades. E agora, falando de adolescência também ainda, agora está se comentando muito sobre essa série Adolescência. Sim. Né? O que você tem a dizer sobre essa série? As pessoas todas estão falando muito. Sim. O que você está achando dessa série? É que 80% das mulheres vão se interessar por apenas 20% dos homens. Então, isso tomou uma proporção, né? Tem um grupo que fala, defende, isso pode gerar ali algum tipo de agressividade, vamos dizer assim, em relação às mulheres, e os adolescentes estão consumindo essa teoria, vamos dizer assim. A gente tinha conversado um pouquinho antes e você tinha falado um pouco assim de como essa série surgiu, né? Achei bem interessante. Como essa série surgiu? Sim, um dos atores que faz o pai do menino, que também que escreveu, né, todo o trabalho ali da série, ele ouviu, né, 2 notícias sobre adolescentes que esfaquearam outros adolescentes na Inglaterra, e a partir dessas 2 situações, desses 2 crimes, ele passa a prestar atenção o quanto que é urgente trazer essa informação, né,
em larga escala como uma série, né? E realmente a série tem feito um sucesso no mundo todo. Ele acertou quando ele prestou atenção nisso e falou assim, a gente precisa conversar sobre isso, né? A gente precisa chamar atenção sobre o que está acontecendo. Então foi isso. Bom, outra coisa também que eu acho interessante, eu não sei, assim, eu já sou uma pessoa idosa, então eu não sei se... Eu não sabia na minha época como existia, pelo menos eu não tive questões em relação à pornografia, não existia internet na minha época, né? Sim. E eu ouço falar muito dessa questão de pornografia com os adolescentes. Me fala um pouquinho disso. Falo. Bom, quando a gente fala sobre isso, o cuidado que a gente tem não é demonizar a internet, não é demonizar a tecnologia. Pelo contrário, a tecnologia ajuda muito a gente, ela veio para transformar a nossa realidade. Mas é a questão de o quanto que esses menores estão aptos a fazerem essas escolhas, né? E ter o controle, né? Que eu acho que é a grande questão. A pornografia, o que a gente observa é que cada vez mais cedo os adolescentes estão tendo acesso à pornografia. E isso é complicado porque esse cérebro não está pronto ainda para consumir para consumir esse conteúdo. Ele é um conteúdo viciante, então, né, se ele está livre para ter esse acesso, ele é viciante, ele informa, ele traz um conteúdo que coloca o adolescente dentro de uma sexualidade totalmente deturpada, porque aquela sexualidade que se vive ali não é a sexualidade que ele vai experimentar no mundo real. A gente antecipa isso, então a gente às vezes tem casos até de crianças, né, que acessam a pornografia sem controle, que têm comportamentos semelhantes ao abuso infantil, né? Parece que a criança está sendo abusada, mas na realidade ela está consumindo muito em excesso ali, que não é, né? Ela deve ter um controle parental, alguém que administre isso. Então, é nesse sentido, assim. Isso é viciante, então tem que ter um controle. E agora, com o celular, isso ficou um acesso muito fácil, como você está dizendo, né? Na sua época não era assim, isso era até mais dificultoso. E a questão é que, de repente, na sua época, era uma revista. E pegar uma revista, né, para ver um conteúdo pornográfico, não vai viciar tão, né, não tem um conteúdo ali que vai viciar. Não vai ter uma liberação hormonal, né, ali em assistir essa cena ao vivo, como é a questão da pornografia. Diferente das revistas, né? Então, Cláudia, na pandemia, os adolescentes usaram muito o celular como uma ponte, né, para o mundo. Estavam isolados e hoje as escolas estão proibindo o uso dos celulares nas salas. Você podia me dizer assim, primeiro, se você acha que essa medida impactou positivamente para os adolescentes, né? E segundo, se você percebeu alguma mudança no seu trabalho com eles. Bom, essa medida da escola ela vem com uma necessidade sobre esse limite, esse contorno, esse controle que a gente vai ter que ter das telas, né? Então se observou que isso é necessário. E o que eu tenho percebido é que isso fez muita diferença, sim. Eles começam a experimentar um mundo sem o celular, então eu ouço falas assim, eu não vou conseguir, eu preciso do celular ali no início, né? Um aumento da ansiedade, porque ali eles ficam conectados até na aula, né? Então quando tira isso, eles ficam meio que assim, o que eu vou fazer agora? Agora eu vou prestar atenção na aula, né? Então eu percebo que aumentou a qualidade da atenção, concentração, a questão de uma nova forma de estar em sala de aula, incluindo brincadeiras como a gente passar bilhete, coisas até que a gente fazia lá atrás, dentro da própria sessão terapêutica, que é presencial na maioria dos adolescentes que eu atendo, que é a questão de, às vezes, não precisar pedir para ele deixar o celular de lado, ele mesmo já está se separando ali um pouquinho mais do celular. Então eu acho que a gente vai ganhar muito com isso, está começando a ganhar e vai ganhar mais ainda. Eu acho que de alguma maneira isso pode até ajudar
naquela carência que você falou do desenvolvimento lá da pandemia, que eles ficando nesse vazio do celular, eles devem produzir mais, né? Eles são obrigados a criar mais. O tal do nosso vazio fértil da Gestalt terapia. Exatamente. Né? Eu tenho que criar novas formas, mas para criar novas formas eu tenho que ter esse espaço do vazio, né? Do nada, que a tela não permite, né? Que ela não tem permitido, tanto para os adultos quanto para os adolescentes também. E, afinal de contas, quando é que a adolescência acaba? E isso é um grande debate, né? Então, assim, a gente vai ter ali uma escala já se vendo, né, a partir desse desenvolvimento, desse cérebro, da questão cultural. Então, já se fala em 10, 24 anos, porque dependendo de onde esse adolescente está inserido, isso vai acontecer. Esse amadurecimento vai demorar mais tempo, né? Então, assim, o que a gente tem percebido é isso ser cada vez mais postergado. Isso tem a ver com o nosso tempo, com a nossa cultura, o que a gente está vivendo hoje em dia. E esse cérebro que demora mais ali, né, a estar mais fechado ali, o córtex pré-frontal todo desenvolvido. Então isso tem, né, demorado mais mesmo, é um tempo maior. Você vai ver que ali nessa faixa etária há uma mudança de comportamento. O cérebro está passando por um processo de uma faxina, né, muito grande, né, ali, que se chama milenização, onde ele está aproveitando algumas coisas, eliminando outras. Então isso leva ali um período grande para terminar. Então, Cláudia, depois disso tudo que você falou, né, são muitas questões, como é que a Gestalt terapia tem te ajudado nesse trabalho, nessa verdadeira batalha aí para tentar ajudar esses adolescentes? E as famílias também. Né? Sim, um dos trabalhos que eu gosto muito com os adolescentes, que é esse cérebro, né, que vem, como eu disse, numa geração conectada, que nasceu no mundo digital, trabalhos sensoriais. Então, a Gestalt amplia, né, uma das possibilidades de trabalho estar ali realizando trabalhos sensoriais, com a questão do tato, dos pés. Então, eu posso usar um material, bola de gude, aonde tudo ele a ver possa... com a neurociência. Né? Exatamente, um estímulo que vai estar ali atuando diretamente com esse cérebro, né? Assim como a criança lá na primeira infância também precisa de estímulos sensoriais, o adolescente também. E como ele está muito conectado, ele está perdendo um pouco esse contato com essas experiências sensoriais que a gente tem no mundo. Então eu tento proporcionar algumas dessas experiências dentro do trabalho com eles, dentro do consultório, através de música, criando a playlist do interesse deles, através de um trabalho ali com o tato, com o olfato, trazendo ali algumas possibilidades de cheiros diferentes, e eles gostam bastante, eles se interessam. Então, Cláudia, essa é uma das, né, dois trabalhos. Eu vejo assim, eu tenho acompanhado a sua carreira há muito tempo e vejo assim como é que você tem se dedicado, estudado, feito cursos, lendo livros, etc. e tal, e eu estou vendo que está na hora de você passar esse conhecimento todo, né? Porque, sim, verdade. Né, a minha sequela de professora primária, né, diz que a gente precisa transmitir o conhecimento, né? O conhecimento só com a gente morre, não adianta. Então a gente precisa... E eu acho que é importante você falar um pouquinho, claro que a gente vai ter um tempo maior, uma conversa maior, mas de você falar um pouquinho dessa sua proposta, né? Que você tem um projeto para o segundo semestre, que é um projeto para formar terapeutas, né? Isso, foi bom, né, você trazer esse assunto, que esse projeto é a tentativa de fazer um trabalho para treinar terapeutas a trabalharem com crianças e adolescentes, exatamente trazendo a vivência, o trabalho vivencial para o terapeuta, porque como a gente tem agora muitas formações online,
Isso é ótimo, que a gente atinge várias pessoas, mas a gente perde algumas coisas, e uma das coisas que a gente perde é esse trabalho sensorial, emocional, vivencial com o terapeuta. E a proposta, né, desse curso, desse treinamento no trabalho com crianças e adolescentes dentro da Gestalt terapia, um deles é trazer esse trabalho vivencial com o próprio terapeuta, que precisa desbloquear sua criatividade, uma série de coisas. E faz muito sentido, porque se a gente está tentando ajudar o adolescente exatamente nisso, tem que começar pelo próprio terapeuta. Né? Exatamente, perfeito, é isso mesmo. A proposta é essa. Então, eu vou esperar você para um próximo encontro, para você explicar bem direitinho como é que vai ser esse projeto, né? Eu acho que eu já estou animada para ver esse projeto acontecer. Eu também. Né? E espero vocês para um próximo encontro com mais um convidado, né? A Tina Geller, que vai falar sobre o projeto dela com trabalho com casais. Então, até daqui a alguns dias, nós vamos nos ver de novo.